Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui gravando o propósito de 40 dias derrubando bloqueios para uma vida próspera. Nesse propósito de 40 dias, nós estamos tratando a respeito de 40 chaves, que são 40 informações a respeito de questões importantes para que você tenha uma vida próspera. E quando nós falamos de prosperidade, estamos falando a respeito de crescimento, de desenvolvimento em todas as áreas. Não estamos falando apenas de riqueza ou de vida financeira. De nada adianta você ter uma mansão se dentro dela você não tem um lar. De nada adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde, porque come tudo o que vê pela frente. A prosperidade está relacionada a cuidado com a saúde, com a alimentação, com a família, com a espiritualidade, com a vida financeira, com o transbordo que consiste na contribuição que você pode oferecer para outras pessoas, porque também faz parte de uma vida próspera, de uma vida de crescimento, você multiplicar o seu talento, o seu conhecimento, contribuindo para o seu entorno, para as pessoas que estão à sua volta. Hoje nós vamos falar, no dia 17 desse propósito, sobre a amizade. Então a amizade é um sentimento de grande afeição, de simpatia, é o apreço entre pessoas ou entidades. A amizade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa e é sobre partilhar alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, expectativas e desilusões. É uma fonte de felicidade e de bem-estar subjetivo porque proporciona suporte social e o compartilhamento de experiências, de interesses, de sentimentos e de emoções. É um sentimento de lealdade, confiança e amor muito importante na vida, com manifestações de afeto, como um abraço sincero, uma ligação, um beijo. Afirma o seu valor como pessoa e ajuda você a crescer. A leitura bíblica sobre amizade, vamos ler aqui 3 versos. Provérbios 17:17 está escrito assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em Provérbios 18:24 está escrito: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E João, capítulo 15, versículo 15, quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele disse esse texto: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o desbloqueio da amizade. Busque ter amigos e não se importe pela decepção que passou anteriormente com algumas pessoas. Como nós falamos na primeira tela a respeito da amizade, tem muitas pessoas que passaram por muitas decepções e muitas desilusões com amigos. E por essa razão, hoje, preferem viver sozinhas. Tem muitas pessoas que não são tolerantes em relação a algumas situações que passaram e guardaram mágoa, rancor, ira, até mesmo ressentimento por coisas que outras pessoas fizeram e guardaram a ideia de que ter amigos é ruim. O fato de você ter tido amigos ruins no passado significa que você precisa melhorar os teus critérios de seleção dos seus amigos. O fato de você ter caminhado com pessoas que te decepcionaram significa que essas pessoas não correspondiam aos amigos que você deve ter para andar junto com você. Então, quando uma pessoa anda com você como seu amigo, bate nas suas costas e fala, por exemplo, quando você fala de um projeto seu, de um sonho seu, e ela diz: pode sonhar, que isso nunca vai acontecer. Muitas vezes elas falam isso em tom de brincadeira,
Mas quando a pessoa disse isso, você precisa colocar essa pessoa para fora do seu círculo de amigos, porque ela já demonstrou, ainda que fazendo uma brincadeira, que ela nunca vai apoiar os seus projetos e nunca vai sonhar os teus sonhos. Mas isso não quer dizer que você não deva ter amigos. A amizade, como o próprio texto da Bíblia nos traz, permite que você, nos momentos de angústia, chegue até mesmo a conhecer um amigo que chega a se tornar um irmão. Veja o versículo 17: em todo tempo ama o amigo. O texto está dizendo, em todos os momentos da sua vida, tenha amigos. Em todos os momentos da vida, tenha pessoas com quem você pode contar. Tenha pessoas que são realmente amigos. Talvez você tenha conhecido muitas pessoas. Talvez você tenha entrado em círculos de pessoas que você considerava como amigos, mas que na realidade não eram amigos. Elas estavam apenas passando o tempo com você. Elas estavam apenas procurando um lugar para ter alguém com quem jogar uma partida de futebol ou um lugar para poderem fazer um almoço, ou um jantar, ou um churrasco, mas no fundo do coração delas, elas não estavam comprometidas em ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então eram apenas círculos de conveniência, não círculos de amigos. Mas o texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, orienta a se buscar amigos. Quem são os amigos? Aqueles que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, que desejam o seu crescimento, que caminham também com propósito de crescimento. Aqueles que têm um comprometimento primeiramente com Deus e que, pelo comprometimento que têm com Deus, entendem esse texto de Provérbios, a importância que elas representam na vida das pessoas com quem elas andam, a importância que elas têm de trazer uma palavra de amor, de afeto, de amizade, de suporte para as pessoas com quem ela caminha. São essas as pessoas que você deve procurar e colocar no seu círculo de amigos. E quando você tem pessoas que são assim comprometidas com o crescimento, com o relacionamento com Deus, com a formação da sua família, com a valorização da ética e da moral, com o combate contra tudo o que é desonesto, o que é falso e o que é mentiroso, e que buscam o tempo todo a verdade, quando você anda com essas pessoas, então, como seus amigos, em todo tempo ama o amigo. E na hora em que você estiver com essas pessoas que realmente são comprometidas com a verdade, com a justiça, com o crescimento pessoal e das pessoas que têm à sua volta como amigas, na hora da angústia, esses amigos, no meio desses amigos, nascerão irmãos, ou seja, pessoas que serão muito mais do que seus amigos. Vão ser aquelas pessoas que realmente vão te ajudar como se fossem seus irmãos, aqueles que estão lado a lado com você. Lá em Provérbios 18, 24, fala: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, esse texto, nós estamos vendo aqui que quem tem muitos amigos, mesmo que passe por uma situação de ruína, vai encontrar entre os amigos que tem aquele que vai se apegar mais naquele momento da angústia. Sempre que você tem muitos amigos, quando você chega em uma situação de ruína, alguns deles vão se destacar. Por que isso acontece? Tem aquele amigo que tem uma capacidade muito grande de ajudar a orientar na vida conjugal. Tem aquele amigo que tem bastante condição econômica e financeira. Tem aquele amigo que tem bastante conhecimento em tecnologia. Tem aquele amigo que tem bastante conhecimento com saúde e alimentação. Em cada momento de tribulação que você passar, um amigo, que é aquele que tem
mais habilidade naquilo que você estiver necessitando, vai se apegar a você e vai te ajudar naquele momento de necessidade. E Jesus disse em João 15,15 que já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Esse versículo que nós lemos por último revela que a primeira amizade que nós precisamos ter é com Deus e com Jesus. No relacionamento que nós temos com Deus, nós temos 3 níveis. Nós podemos ser apenas servos, e muitas pessoas chegam a esse nível de serem a vida inteira servos de Deus. São aquelas pessoas que recebem Deus, que frequentam a igreja, que veem o relacionamento com Deus como um relacionamento em que Deus é Senhor e eles são servos e escravos que ficam todo o tempo fazendo a vontade de Deus na medida em que vão sendo tocadas para fazerem a vontade de Deus. Existem outros que conseguem se colocar para além de servos. Eles se tornam discípulos. Eles olham para Cristo como um mestre, como alguém a ser imitado, como o modelo de perfeição da expressão de Deus na terra, como aquele que deve ser seguido pelo grande exemplo de compaixão, amor, fidelidade a Deus e de transbordo que foi Cristo. Esses conseguem ter um relacionamento de mais aproximação com Deus. Mas existem aqueles que conseguem compreender que quando Cristo veio e entregou a sua vida na cruz, ele nos tornou, juntamente com ele, filhos de Deus e nos deu um novo acesso a Deus, a ponto de podermos dizer quando oramos, Abba Pai, que significa paizinho. Esses são os que acessaram a qualidade de filhos de Deus. E esses são aqueles que, quando se relacionam com Deus, falam, Pai, o que tu queres que eu faça? E eles têm e sentem e compreendem Deus como um pai. Qual o nível de amizade, qual o nível de relacionamento você quer ter com Deus? Você quer ser um servo que fica o tempo todo desejando fazer a sua própria vontade de maneira predominante e apenas atende ao chamado de Deus na medida em que Deus vai falando para que você faça isso ou aquilo? Você vê Deus e Cristo como um discípulo, como tendo ele como mestre, ou você quer acessar a qualidade de filho de Deus, quando você tem uma real amizade com ele, quando você anda com Cristo como seu irmão mais velho, onde você acorda e quando você respira, você se alegra e fala, estou na casa do meu Pai, estou aqui na terra para fazer a vontade do meu Pai. É diferente você acordar e sentir prazer em estar na casa de Deus, em fazer a obra de Deus, em cumprir o chamado de Deus, porque quando você é filho, você faz parte do reino, você faz as coisas relacionadas a Deus com amor e com paixão, com inteireza de coração. O servo é aquele que faz o que o Senhor manda, aquilo que faz o que o Senhor que obedece ao que o Senhor ordena, mas ali dentro do coração ele pensa, eu gostaria de fazer isso, mas se eu fizer é pecado. É muito diferente de você deixar de fazer alguma coisa que você gostaria muito de fazer porque você leu um texto bíblico dizendo que aquilo é pecado e porque você diz, eu sou um servo de Deus. Daquele que acorda e fala, eu amo fazer a coisa certa, porque eu sou filho de Deus. Então, a amizade que você deve buscar é a amizade
com Deus. O versículo 15 do capítulo 15 de João foi deixado aqui para mostrar que o próprio Deus, o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, deu para você essa prerrogativa de se tornar amigo dele. Porque alguém poderia dizer, mas eu posso ser amigo de Deus? Sim, você pode ser, você pode escolher se você vai ser servo, discípulo ou amigo. A primeira amizade que você precisa ter é com Deus. E o segundo ponto é que você deve procurar amigos que também tenham essa amizade com Deus. Então, o desbloqueio da amizade. Busque ter amigos e não se importe com a decepção que você passou anteriormente. A decepção que você passou anteriormente só mostra para você que essas pessoas que te decepcionaram não devem estar mais no seu círculo de proximidade. Primeiro, seja amigo de Deus e de seu Filho, que são nossos melhores amigos. João capítulo 15, versículo 15, como nós acabamos de falar. Porque a amizade com Deus faz nossos caminhos realmente prósperos e abençoados. Como disse Jó, Jó escreveu, quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó 29:4. Então, ser amigo dos amigos dele. Quem são os amigos de Deus? Eu deixei uma referência de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 25. Esse texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 25, fala a respeito dos frutos do Espírito. Que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são amigos de Deus, são aqueles que praticam o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade, a honestidade, que são frutos do Espírito. Se você encontra pessoas que seguem caminhos diferentes desses, não servem para serem seus amigos. O desonesto, o desleal, o traidor, são aquelas pessoas que no momento das suas dificuldades, obviamente, vão agir assim com você. Então você deve se afastar daqueles que não são comprometidos com os frutos do Espírito, que são os amigos dele, os amigos de Deus. Amigos podem ser como irmãos na hora da angústia, como nós lemos em Provérbios, capítulo 17, verso 17. E na ruína, você pode ter amigos mais chegados que irmãos, como diz Provérbios 18, 24. Amigos ajudam no crescimento, porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse texto está em Provérbios 27, 17. Ter amigos vai fazer com que eles, se forem realmente seus amigos e sinceros, digam para você quando você está errado, quando você está caminhando por um caminho de ruína e de fracasso. Então, o ferro afia o ferro. Ter bons amigos, amigos comprometidos com os mesmos valores que os teus e que seguem a amizade com Deus antes de tudo, os fará ajudá-lo nos momentos da dificuldade. Os amigos levantam você na hora da queda, porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Isso está em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 10. Mais um versículo que mostra como a Bíblia ensina a importância da amizade. Mais um outro versículo. Um amigo leal vai feri-lo para desviá-lo do mal. Como diz o texto, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Há muitas pessoas que idolatram alguma pessoa que não dá a mínima importância para elas. Talvez algumas pessoas ficam presas pela beleza de alguém, pela inteligência de alguém, pela fama de alguém, pela condição econômica de alguém e dão a própria vida idolatrando essa outra pessoa, por mais que essa outra pessoa seja tóxica, por mais que essa outra pessoa humilhe ela, por mais que essa outra pessoa seja uma pessoa desleal e uma pessoa má. Não faça isso. Você foi
feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus te deu poder de ter uma vida completa, realmente feliz. Nós falamos disso no dia 6 desse propósito, quando falamos da autoidentidade, que você é semelhança de Deus. Deus te deu todas as condições e capacidades para ser pleno, para ser feliz, para se realizar, e você não merece estar com pessoas tóxicas. Deus reservou para você o melhor. Você é a imagem de Deus. E o que Deus faz? Ele colocou para fora o diabo quando ele estava no céu, criando bagunça e querendo se opor ao reino dele. Assim, você também deve colocar para fora da sua vida as pessoas tóxicas e deixar apenas aqueles que são amigos leais, aqueles que são seus amigos. Então, não queira receber o abraço e o beijo de pessoas em função da fama que ela tem, do poder econômico que ela tem, da beleza que ela tem, da inteligência que ela tem, ou por qualquer outro motivo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Valorize a imagem e a semelhança de Deus que há em você. Saia dessa situação. Nunca idolatre uma outra pessoa. Ela é como você, independente daquilo que você pensa que ela tem de melhor do que você. Avalie as amizades. Tiago, no capítulo 4, no verso 4, diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, faça uma checagem de quem são os amigos que você tem tido. Fuja daqueles que são amigos do mundo, que te impelem e carregam para os valores do mundo. Como nós dissemos anteriormente, busque amigos que sejam amigos de Deus. Procure ser primeiramente amigo de Deus. Amigos do mundo são os que praticam os frutos da carne. O mesmo texto de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 a 21, fala a respeito daqueles que praticam os frutos da carne, que são a prostituição, o adultério, a fornicação, a mentira, a desonestidade, o desamor, a ira, a mágoa, a inveja, o rancor, o ressentimento. Todas essas pessoas que praticam essas obras, que trazem pensamentos de vingança em relação ao que acontece com elas e que te incentivam a não perdoar, a guardar a raiva, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a praticar o mal, são pessoas de quem você precisa fugir para se salvar. Distância de amigos que se apressam a praticar o mal e derramar sangue, como dizem Provérbios 1, 10 a 16. Tem aquelas pessoas que se apressam a falar mal dos outros, a furtar, roubar, enganar, trapacear, não cumprir os contratos, serem adúlteros, pessoas que não são honestas nos seus relacionamentos. Mantenha distância dessas pessoas. Distância também de amigos agressivos e que se iram facilmente, para não ser igual a elas. Provérbios capítulo 22, no versículo 24 e no versículo 25, existe uma recomendação para não andar com pessoas que se iram facilmente, para que você não tome o hábito delas de ficar impaciente, de ficar com raiva com muita facilidade, de assumir uma atitude agressiva nas situações. Tarefa. A tarefa serve para que nós possamos desenvolver a chave do dia. Então, a tarefa para a amizade: liste os amigos que você tem. Agora pense se eles realmente são seus amigos à luz do que a Bíblia ensina sobre a amizade. Afaste-se dos que seguem os padrões de vida que você quer seguir com Deus e aproxime os laços de amizade com os que seguem nos mandamentos de Deus.
Procure fazer novos amigos em várias áreas da vida, para poder compartilhar conhecimento e crescimento na espiritualidade, na vida sentimental, na afetividade, nas finanças, para realizar negócios que tragam prosperidade, riqueza e portas abertas. Mas ande na sinceridade e não meramente no interesse de usar outra pessoa. Esteja à disposição para ajudar, mas não seja um bobo ou tolo. Ou seja, esteja à disposição para ajudar aqueles que trabalham e que se dedicam. Porque tem muitas pessoas que se aproximam de outros que são mais prósperos para ganhar cesta básica, favores, ou para ganhar os seus ouvidos. Existem pessoas que vivem o tempo todo na preguiça e no ócio, e tudo que elas querem é alguém para elas ficarem conversando e jogando conversa fora. E ficam durante horas falando da vida de outras pessoas, falando de coisas que não levam a lugar algum, sem quererem buscar produtividade. Essas pessoas não são suas amigas. Elas são amigas delas mesmas. Elas querem que você seja o ouvido para ouvir o que elas querem falar. Não seja um bobo de gastar o seu tempo com essas pessoas. E nem seja um bobo de ficar alimentando, trazendo cestas básicas para pessoas que nunca saem do lugar em busca do seu crescimento e do seu desenvolvimento para que possam ganhar a sua própria vida também. Conclusão: a amizade é um sentimento importante de ser na vida. A primeira amizade que precisamos ter é com Deus. Ele é o nosso melhor amigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são nossos amigos. Amemos os amigos que na hora da angústia se tornam irmãos, os que são mais chegados que irmãos, e os que praticam as obras do Espírito Santo e andam com o mesmo propósito de honrar a Deus. Fujamos das pessoas que se fazem de amigos, mas que amam o mundo, praticam as obras da carne, são infiéis, desleais, corruptos e destros em praticar o mal e derramar sangue inocente. A amizade nos ajuda a viver com mais alegria, felicidade e desbloqueia muitas barreiras em nossos caminhos. De fato, quando você tem amigos que sabem nos ajudar em todas as mais variadas áreas da vida, nós conseguimos crescer, prosperar, avançar e nos ajudar. Nada por uma questão de interesse, mas por uma real e sincera intenção de dar o melhor para ajudar o nosso próximo. Então, tenha amigos. Se você tem caminhado só e é uma daquelas pessoas que fala, eu não tenho amigos, repense sobre isso. Faça amigos. O fato de você ter tido amigos ruins no passado e pessoas que te decepcionaram não significa que a amizade não seja importante. Você precisa encontrar bons amigos e escolher os amigos. Construa amizades. Lute para manter os amigos fiéis. Quando você percebe que uma pessoa é amiga sua, que sempre te ajuda, que sempre está ali com você, lute para manter essa relação de amizade. Essa é a chave de hoje, do dia 17. Deus abençoe. Continue acompanhando os próximos códigos até o dia 40 desse propósito e Deus abençoe.